Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Falar um assunto aqui que análise de comportamento, Zero Trust. A gente está vendo vários painéis aqui bem interessantes, né, nesse dia e ontem também. E vamos tentar manter o nível aí do conteúdo sempre com muita segurança. Então a gente acabou de até de ouvir aqui, né, o fator que pode ter tecnologia e etc, mas tem o fator humano no meio do caminho, que às vezes, né, como um falecido amigo meu dizia, o usuário é uma praga que infesta a humanidade. Palavras dele. Mas a gente tem que conviver com isso. Então vamos lá. O que a gente vai discutir hoje aqui, né? Um dos pontos principais, né, as causas aí e aumento de ameaças de ataques internos. Ainda existem, né, organizações, empresas e tudo mais que acreditam e focam muito na preocupação da ameaça externa. Eu até estava discutindo ontem com alguns colegas aqui a questão do papel do firewall nas organizações hoje em dia. Hoje, o firewall ele é mais para abrir portas, ligar empresas, do que como era antigamente para aquela turma que é do CPD. Se tiver alguém aí que tinha visão mais do que de bloquear. Hoje o firewall ele faz ponte com outras organizações. Você tem parceiros de negócio que precisam se comunicar com vocês e através do firewall. Então o firewall hoje tem um papel muito maior do que apenas bloquear. E um outro ponto que é o fator aí de considerar o elemento humano. Por quê? Lá na ponta, quem vai estar operando algum equipamento, fazendo alguma ação, geralmente vai ser um colega de trabalho aí, um ser humano fazendo isso. Apesar que as IAs estão chegando para cá para tudo quanto é lado, né? Daqui a pouco, quem sabe, a gente se aposenta e só fica monitorando. E aí, como a UEBA, né? Ou seja, a análise de comportamento, se integra com estratégias de Zero Trust. Né? Eu não vou fazer a pergunta aqui se alguém sabe o que é um Zero Trust, mas eu acredito que a maioria sabe. Mas para quem não sabe, está começando na área, né? É aquele princípio da gente não confiar em nada, a gente criar desafios para que a gente fale, não, é o Tony Mar realmente que está aí? Vamos criar algumas dificuldades para que ele prove isso. E por que a gente deve procurar, hoje em dia, uma solução de UEBA para trabalhar junto com a gente? Então, vamos lá. Então, a gente tem um aumento, né, alarmante aí das ameaças internas. Então, um relatório aí da McKinsey diz aí que quase metade de todas as violações de dados em todo o mundo tem um elemento interno. Então, ou seja, tem alguém dentro da empresa fazendo algo. Pode ser um usuário que, de alguma forma, ele está aplicando o home office. Não sei se vocês conhecem esse termo. Tem o home office e o home office. Geralmente, a turma do home office ela é a mesma que pensa que vai ficar milionário minerando Bitcoin pelo browser do computador em casa. Tá, fica ali tranquilona e baixa lá um plugin, coloca no navegador, não vou citar, ó, aí vocês podem escolher qual, e ele fica ali achando que isso vai dar certo e tudo bem. Porém, o que ele baixa ali é o que? Um malware, que ele entra através de uma conexão VPN para dentro da empresa. E aí já está feito o serviço. Ou outro, né, que também ele sai na balada ali, final de semana, e ele recebe um phishing, né, falando que tem a foto da festa que ele foi. Aí depois ele se lembra que não, só bebi em casa mesmo, eu não fui para nenhuma festa fora. Ele clica, né, ele tem isso. O fator humano tem essa questão da curiosidade, né? E 67% das ameaças internas são acidentais aí, ó, e ocorrem por meio de ataque de phishing. Então, 67%. Então, a gente vem falando ano após ano aqui de segurança, segurança, etc. E a gente tem aquelas novidades, né? Phishing, engenharia social e todas as formas de ataques que a gente já ouve há quanto tempo? Desde quando a gente começa aí na área ou há muito tempo também, né? A gente vai falar um pouquinho aqui também de um ponto importante que é a anatomia. Vamos destrinchar essa questão do ataque aí, né? Então a gente pode ter um funcionário descontente com a empresa e aí a gente entra em vários aspectos, né? Um deles mais comum hoje em dia é o caso do quê? Do Ransom as a Service. Então a gente tem aí um SaaS para Ransom. Não, então ali o Ransom alicia um funcionário, ele está já insatisfeito, ele está meio chateado com a empresa, e aí começa o papo acontecer aí do ataque. Então pode ter aí exfiltrar os dados. Aqui um exemplo bem simples, né?
Eu brinco que o dispositivo USB, porque a gente vem aqui fazer um histórico, né? Quem é que é da turma do disquete? Aí a gente fala 3 1/4, aí 5 1/4. A gente já começa a diminuir, né? Então a gente vê aí a evolução como foi, né? Antigamente era o disquete, mudou o disquete, entrou o CD. Quem aí já é da turma do CD? Tem a galera do CD aí, né? É a turma do DVD. E tem a turma do pendrive. Esse permanece. Não chegou nada ainda. Todo mundo tem um pendrive. Eu mesmo perco um pendrive por evento. A gente põe o pendrive na TV e você esquece que aquilo ali existe, mas ele se mantém. E hoje a gente vê que os dispositivos, né, vêm com porta USB ainda. Vem com as portas. Então pode extrair por ali ou em algum outro exemplo. Aqui é só uma brincadeirinha para a gente. E esses dados vão parar nas mãos de pessoas que não deveriam ter esses dados. Hoje, claro, alguém pode mandar para uma nuvem, para uma cloud e etc. Aproveitando o tópico passado aqui. E aí é o problema, né? A gente tem esse vazamento de dados que ocorrem também. Vamos pegar aqui alguns exemplos que ocorreram nos últimos 6 meses, um ano. Empresas de varejo, laboratórios. Então, imagina a consequência de um dado vazado hoje em dia. Quando a turma do Faro lá atrás, que tinha preocupação, a gente falava de bloquear tudo, deixar somente o necessário passar, era um pouco a preocupação era outra. Por quê? Só foi uma invasão. Hoje em dia não. Hoje em dia o assunto vazamento de dados ele tem uma mancha para a reputação da empresa também. Então hoje se um laboratório tem um vazamento de dados, ou uma rede de varejo tem um vazamento de dados, ou se um banco tem um vazamento de dados, o impacto disso não é só no bolso do banco, ou do laboratório, ou do varejo. Também afeta literalmente quem consome os seus serviços. E aí é um problema que a gente vem tendo. Por isso as empresas hoje estão usando, os bancos principalmente, a gente vê muito isso, de tragam os seus dados para o banco X, que nós aqui fazemos o quê? Tratamos com a segurança seus dados. Então, todo mundo está fazendo isso. Então, o pessoal falava antigamente que os dados eram o novo petróleo e tudo mais. Realmente, está todo mundo ligado nisso e utilizando a questão da cibersegurança, que até um tempo atrás também não era muito apegado assim ao pessoal, para cuidar disso aqui e colocar como um diferencial de negócio. Então, é muito importante a questão da gente ter o cuidado com os dados que a gente tem, se eles são vazados ou não, e onde a gente coloca esses dados e quem tem acesso aos seus dados, né? Então a gente precisa ter um cuidado. Então, como a gente evitaria um caso desse? Então a gente tem aí políticas, né? A gente vai falar aqui de pessoas, processos e ferramentas. Então eu precisaria ter o que aqui? Uma política mais rígida, que eu bloqueasse, né? Que eu restringisse aí o acesso a essas informações, uma política de acesso privilegiado. Então, quem aqui já não viu alguém criar uma conta de serviço ou várias contas de serviço e manter a mesma senha para simplificar o gerenciamento de acesso? Isso é muito comum. Isso não é só ficção, não. Tá? Muita gente faz isso, a gente vê. Eu trabalhei em data center por um bom tempo antes de entrar para a ME e eu via empresas gigantes que tinham várias contas de serviço para tudo, bonitinho. Aí você falava, nossa, legal. Vamos fazer um mapeamento. Era a mesma senha. Então, facilitava a nossa vida também para colocar e armazenar. Então, aqui é a importância de você ter isso. Porque como é que eu vou fazer o acesso privilegiado? Fazer, por exemplo, a elevação de privilégio. Para que eu vou deixar uma conta exposta de acesso privilegiado se eu posso somente elevar o privilégio no momento que vai ser feito o acesso e depois pegar de volta? Políticas de senha mais seguras e mais rigorosas, baseadas no quê? Na criticidade do negócio e da operação, ou seja, o departamento. Se eu tenho lá, de repente, uma diretoria que tem seu acesso privilegiado ali para várias coisas, não vou colocar uma senha de 6 caracteres. Vou colocar uns 500 caracteres ali. Mas para alguém que está numa ponta que não tem nenhum impacto, posso colocar uns 16 caracteres. Então, eu preciso contar com pessoas, processos e ferramentas para me garantir que tudo isso seja feito. E um outro ponto importante, monitoramento contínuo. Aqui a gente arruma umas brigas, né? Auditoria.
Tem um pessoal que gosta de fazer auditoria a cada 3 meses. Aí fez 3 meses, depois vai e faz novamente 3 meses. Você cria buracos aí na auditoria. E o que aconteceu nesses 3 meses que você ficou sem fazer a auditoria? Fica esse silêncio mesmo, porque ninguém consegue responder o que acontece. Então a gente precisa ter um monitoramento contínuo do que a gente tem no nosso ambiente. Então, se a gente tem esse monitoramento contínuo, concorda que se um usuário, por exemplo, chamado Diogo, loga numa VPN e tem um comportamento estranho, vai ser mais fácil de você saber o que está acontecendo, porque está monitorando, não periodicamente, mas continuamente. Senão, a cada 3 meses você monitora, você não sabe o que ele está fazendo. E aí começa a entrar a questão das soluções de quê? De análise de comportamento, onde cada passo do usuário ou dos recursos na rede começam a ser aprendidos pela solução. E aí, com isso, o que é o final do período de aprendizado? Ela sabe o que cada um está fazendo. Se, por exemplo, a Rafaela loga no serviço e começa a fazer download uma quantidade anormal para o perfil dela, o que eu faço com isso? Preciso configurar alguma ação para falar, opa, tem uma anomalia aqui. Ou, por exemplo, um servidor web que está sofrendo uma carga excessiva de CPU, memória, processamento está alto. Por que está acontecendo isso? Há um período que deveria ter essa carga? Então, vamos tomar algumas ações. Ou pela rede também. Por que esse tráfego de rede aqui aumentou pela VPN? Será que é o nosso amigo do home office que está lá minerando Bitcoin e acabou de fazer ali um Bitcoin e foi para a empresa? Precisamos entender isso. E aí a gente entra na questão do ser humano. O ser humano é complicado mesmo. E a gente tem esse ponto, porque é ali que a gente vê os golpes, né? Quando alguém liga para fazer uma engenharia social, e aí se passa por uma pessoa pedindo para fazer uma transferência em nome do CFO, né, como aconteceu há um tempo atrás. É aquele usuário que ele pode pegar e falar, para que eu vou seguir essa política de colocar 200 caracteres na minha senha? É um negócio chato de fazer. Vocês têm colegas assim na empresa de vocês, certo? Então, assim, que acaba não seguindo, ou se seguem, também não seguem a risca. Ou, como a gente estava falando com algumas outras pessoas esses dias, um exemplo também, que era o usuário que não tinha o entendimento do que estava fazendo na empresa. Então, assim, entra o pessoal na empresa, às vezes não falta o propósito, passar para ele ali o onboarding, e para ele está tranquilo, para ele é um sistema, ele tem que chegar todo dia de manhã e fazer aquilo. Mas ele não sabe o impacto que ele tem se um vazamento de dados acontecer por conta do que ele faz. Então, simplesmente, ele está ali, que nem aquele filme do Chaplin, lá dos tempos modernos, apertando os parafusos ali. Hoje eu estou bem para trás, né? Bem antigão, né? Aqui falando das coisas. Estou bem vintage, é. Então, assim, ele não está muito preocupado com isso. E aí a gente tem esse ponto, que é o elo mais fraco. Ou, por exemplo, um endpoint. Será que ele está atualizado? Nessa dele ir para casa, o computador que ele utiliza é só ele que utiliza para conectar na empresa? Ou é um computador compartilhado? Então, quantos desafios a gente tem aí? Então, aqui tem até uma palavrinha difícil de falar ali, né? A falibilidade, que é o ato de falhar, né? Que o ser humano tem. Essa eu tive que buscar no dicionário para impressionar aí. Então, assim, é uma característica nossa, de humano, que a gente tem de falhar aí. Então, é onde que leva a gente a ser vulneráveis a phishing, engenharia social e outras ameaças também no ambiente. Então, a gente precisa ter aí uma forma de cuidar para que os usuários não levem aí problemas para dentro da organização. E a gente tem 3 exemplos de ameaças internas. O comprometido, que é o usuário cujas credenciais aí são fáceis, aí já foram comprometidas, é aquele que libera a senha para todo mundo. Não, vai aqui que é rapidinho, para que você vai ali, usa aqui a minha. Ou o negligente, que não está nem aí para as regras. Então tem a política, ele não segue. E já tem outro que ele entra com a intenção aí já de fazer o quê? Tirar vantagem da empresa. Então, ele já faz aí alguma ação para fazer isso. Então, tem 3 tipos aí de ameaças como exemplo.
E essas ameaças que podem levar ao que eu já tinha comentado, né? A perda de dados críticos, impactos legais. A gente viu aí já a primeira sanção aí da ANPD com relação ao não cumprimento da LGPD. E tem gente que ainda acredita que não vai pegar. Mas eu tive a oportunidade de falar com um dos diretores da ANPD há um tempo atrás e tem uma fila de processos aí que daqui a pouco vão sair. Então vai começar a sair a cada semana um presentinho nas mídias aí falando sobre as empresas. Então hoje também tem esse impacto legal. Lembra que eu comentei que antes a preocupação era vou ficar parado 3 horas, dá tempo até do time estender o almoço ou alguma coisa enquanto repara. Hoje já não. Hoje tem questões legais, conformidades, penalidades, né? Os impactos financeiros, que são óbvios, né? Se eu ficar 3 horas parado, o que isso vai causar para a minha empresa? E a reputação, no caso de empresas como varejo e o que eu comentei anteriormente, ou laboratórios, que podem afetar a reputação. Quem vai querer comprar em um lugar que vaza os seus dados e depois você recebe ligação para querer te vender alguma coisa sabendo já todas as informações? Você comprou uma roupa assim, assim, assado, o valor é tanto, tem um prêmio para você aqui. Então você cai em outro golpe. Então tem até um exemplo bem prático desses de ataques que a gente precisa ficar antecipado, né? Saber, já levando em consideração o Zero Trust. Eu estava participando de um evento, que eu até brinquei que era um cárcere privado, porque a gente ficou 3 dias trancados nesse evento, sem poder fazer quase nada, era de manhã até a noite, tendo conteúdo, no final do dia ninguém aguentava do terceiro dia. E era num resort. E aí eu fiz lá o quê? Como todo bom brasileiro, né? Fui curtir a página do resort. Tinha uma outra conta falsa que ficava monitorando cada pessoa que ingressava na conta oficial. E fazia o quê? Automaticamente, ao serviço de CRM funcionando. Já mandava um e-mail, uma mensagem no meu inbox do Instagram, com um texto maravilhoso. Você está concorrendo a 5 pessoas, mais você, passando uma semana no resort que você está. Já o nome como se fosse o resort. Falei, poxa, que interessante, né? Aí a gente olha, a gente vê uns erros ali de português, umas coisinhas assim, mas estava muito bem feito assim. Aí eu falei, vamos fazer, não tem nada para fazer, né? Estamos aqui no cárcere, vamos fazer uma brincadeira aqui. Passei meu e-mail e meu telefone, que eu sei que já estão vazados, e coloquei um nome qualquer lá. Em instante, chegou o que no meu SMS? Alguém adivinha? O código de reset do Instagram. Aí eu falei, claro que eu vou clicar lá, né, para resetar e vou passar esse código, né? Aí quando eu vi a mensagem, eu falei, pô, que mensagem bonita. Eu já tinha recebido uma outra. Você vai receber o nosso código de confirmação para você participar do sorteio. Aí eu falei, poxa, que legal, né? Vamos lá falar com o nosso colega. E ele falou, você pode me passar as informações que você recebeu o código? Falei, claro que não. Porque você está me pedindo o código de reset de senha do Instagram para quê? Aí ele, foi mal aí. Aí eu falei, pô, mas eu gostei da iniciativa. Posso usar como exemplo nas minhas apresentações? Porque a gente precisa inovar nas apresentações, né? Não adianta a gente chegar aqui, colocar um prompt de chat GPT e fazer a apresentação. Não, vamos colocar alguma coisa. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí eu falei, já começou a estreitar um relacionamento aí. Virei até amigo dele, né, desse caso. Mas assim, era um exemplo clássico. Imagina, essa conta fictícia tinha mais de 100 mil seguidores. Uma conta fictícia lá que criaram para fazer. Tinha mais seguidores do que a própria conta oficial do resort. Diga-se de passagem. Então imagina só, exemplos desses do dia a dia que fogem da organização, como são simples da pessoa cair. Porque a gente está condicionado a falhar em vários momentos. Então, se não tivesse antenado, de repente estivesse conversando com alguém lá e chegasse aqui, pô, estou participando de um sorteio, já estava no metaverso aí, em outro lugar aí, pensando em outras coisas e teria caído num golpe por conta dessa questão que a gente participa. Então, a importância. Eu alertei até o pessoal do hotel e aí eu recebi a informação que, né, que é aquela que a gente brocha, né? Vocês estão sabendo que vocês estão sofrendo
tentativa aí, tem uma conta? Ah, tem, mas fazer o quê? Tipo, deixa aí. A reputação deles é que está indo, né? Por conta de outros ainda. E aí, como o EBA pode ajudar a gente, voltando ao assunto aqui, com a parte de integração com o Zero Trust? Então, o Zero Trust já tem aquela premissa que a gente fala, né, de não confiar. Então, coloco desafios aí, sejam por tokens, palavras, frases, enfim, para dar uma ajudada. E a Weba ela começa a entrar aí na nossa vida, dentro das organizações, até pela questão de usar inteligência artificial e machine learning para atender e entender o quê? Os nossos comportamentos. Então, ela vai começar a criar uma base, né, de aprendizado para ajudar a identificar. O Tonimar mesmo que está logando, o perfil do Tonimar logar no ambiente é via VPN com um token tal. Por que ele está tentando dessa outra forma? Então, analisar esses pontos para ajudar a gente a mitigar problemas. Aqui eu tenho até um exemplo, aqui não dá para passar muita coisa pelo tempo, mas eu tenho um laboratório nosso das ferramentas que ficam na Azure. Está lá de motivo proposital hospedado lá. Então, a própria Microsoft já menciona para a gente o quê? Não criar contas como administrador, root, aquelas coisas. E a gente deixa ali, em um dia, se a gente deixar um dia só ali, eu tenho mais de 700 mil eventos que ocorrem de tentativa de brute force. Então, imagina só, se eu estivesse só se baseando por uma credencial e uma credencial fraca. Então, a gente precisa colocar aí desafios para dificultar a vida de quem tenta acessar o ambiente. E a Weba já vai ajudar nesse ponto. Além de ver e ter os desafios do Zero Trust para ajudar a dificultar que outras pessoas que não sejam vocês se passem por vocês ou por nós, a Weba também vai ajudar a ver que o comportamento não é o normal. Por que ele está tentando logar da Rússia se ontem, há meia hora atrás, ele estava aqui no Brasil tentando fazer um acesso? Tem algo errado aí com a mesma conta. Então, esse é um exemplo bem simples, né? Mas também leva a esse tipo de situação. Então, a gente começa a entender um pouco mais sobre o padrão de comportamento, tanto humano quanto do dispositivo, para identificar anomalias aí no ambiente. Então, se algo muda, eu tomo medidas de forma automatizada. Esse P, que não faz parte aí do meu escopo de VPN, já posso configurar regras aí para rodar workflow, bloquear, colocar no Firewall, enfim. Ou um usuário tentando rodar um script PowerShell, ou startar um serviço a partir de uma conta, ou, de repente, que eu acho que quase ninguém faz, né? Criar contas, pelo menos eu vejo várias pessoas fazendo isso, criar contas de serviço que permitem logons em vários servidores, não restringir ali. Então, você começa a ver que aquela conta que está associada a um determinado serviço está fazendo logon em várias outras aplicações e recursos. Como é que a gente captura isso? Tem alguém que faz monitoramento manual dos logs do servidor? Creio que não. Não tem nem como fazer isso, né? Quando você terminar de analisar um período, já foi o restante. Então, a gente precisa contar com um ferramental como esse. E aí, fechar a lacuna através dessa integração do Zero Trust com a Weba. Então, a adoção de modelos, né, aí de Zero Trust, utilizando ferramental como, por exemplo, MFA também. Então, aqui é chovendo molhado para todo mundo que está aqui, né, sobre os princípios fundamentais do Zero Trust, né, que é prevenir o acesso não autorizado para vocês, né, e tomar decisões de controle de acesso de forma mais granular. E falando aí como a Weba se encaixa, então, análise e coleta de dados, para a gente já ter aí essa base de informações sobre o que a gente tem dos comportamentos, ganhar um contexto para reduzir falsos positivos. Então, esse aprendizado da ferramenta já nos proporciona aí entender o que a gente tem e reduzir que a gente tome uma ação ou que ela mesma tome uma ação de forma equivocada. Então, é importante, né, desse aprendizado. A avaliação do risco baseada em pontuação. Então, score, né? Igual a gente tem o score do Serasa lá, só que aqui, quanto maior, mais perigoso é. Então, a gente vê aqui o que aquele nosso recurso, aquele dispositivo,
O que a gente tem na rede representa de dificuldade, né, de criticidade, de risco. Por exemplo, uma aplicação que está startando processos secundários. É padrão isso? Então, a gente vai montando, através da UEBA, toda essa análise para apresentar para a gente o quanto ela tem de criticidade e risco. E a parte mais importante, né, que eu acredito aqui, a detecção de ameaças de vazamento de dados e o comprometimento de contas. A gente consegue acompanhar isso. Então, a gente precisa monitorar. Aí existem frameworks, por exemplo, como o Mitre, para ver toda aquela questão de movimentação lateral, inicialização, todos os passos, né, do que está rolando aí entre eles. E um ponto importante, a gente falou aí de LGPD e etc., alertas automatizados e resposta a incidentes. A gente precisa notificar os incidentes. E aí é um ponto que eu sempre falo em todas as palestras que eu faço, que a gente tem uma certeza na vida, que a gente vai parar de... o coração vai parar de bater, certo? Então todo mundo vai ter um problema desse. Em TI a gente também tem sempre vai ter um incidente. A gente não sabe quando. Nos dois casos. Posso cair daqui a pouco aqui, ou a gente pode ter um incidente ali, a gente não sabe em que momento a gente vai ter uma parada cardíaca ou um incidente na nossa infra. Só que um ponto em comum a gente tem. Quanto mais rápido for a nossa remediação, o nosso tempo de resposta aí, a gente pode ser menos prejudicado, ou deixar a pessoa com sequela, ou ter um ambiente aí mais exposto. Porque em cibersegurança, quem fala para vocês que tem alguma fonte aí de deixar 100% blindado o ambiente é o mesmo cara que fica aí fazendo home office, tentando minerar Bitcoin. Não tem como. Tá? A gente só vai conseguir fazer o quê? Reduzir a área que a gente tem ali, né, de ataque ser bem sucedido. Então, esse é o nosso papel como responsáveis por cibersegurança, é reduzir a chance que um ataque seja bem sucedido. É isso que a gente tem que fazer. E aqui um último ponto, que são os relatórios que a gente tem que ter ali no momento que a gente precisar, né? Opa, eu quero investigar aqui alguma coisa nesse momento. Então, eu consigo gerar relatórios de forma rápida. Mas aqui eu tenho 6 passos onde a UEBA pode ajudar a gente, que é a análise, a coleta, o volume muito grande de informações, contextualizar esse conteúdo para a gente, entender o que é e reduzir, a gente tomar uma ação em cima de algo que é um falso positivo, né, de repente foi um pico, a avaliação de risco, ou seja, criar um índice para a gente, saber o que é que está representando o maior risco aí, ou uma possível brecha de segurança que a gente tem, detectar a ameaça, gerar alertas, já em cima de respostas, e os relatórios acionáveis aí para a gente. E aí eu agradeço a todos vocês mais uma vez. Muito obrigado.